Deixa eu só ajeitar essa câmera que ela tá meio estranha. Bom, então, gente, o assunto energia é o assunto de preferência da prova de ciência da natureza. Se a gente pegar todas as questões de física, de química e até mesmo de biologia, né, que envolvem o aspecto energético, né, processo de respiração celular, fermentação, qualquer coisa que envolva energia, o Enem tem especial interesse, né? Quando esse assunto é trabalhado na física, as questões elas variam muito. Você vai ter questão na termologia, você vai ter questão na eletricidade, e quando se trata da mecânica, a gente tem o conceito de trabalho, para dar uma relembrada, e a relação de trabalho com a transformação de energia, né? E aí depois, numa segunda parte, a gente fala um pouquinho das colisões. Colisão é um assunto que não cai muito, impulso, teorema do impulso, né, conservação da quantidade de movimento, não cai muito, cai de vez em quando uma outra questão, mas não é uma coisa que exploda de cair. Agora, a parte de energia, você pode esperar alguma questão. Você tem questões teóricas, tem questões muito difíceis de conta, o assunto aqui é bem variado. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Bom, vamos fazer aquele belo resumítio, né? Para a gente lembrar o que precisa ser lembrado, e aí a gente entra para a parte de exercícios. Então, vamos lembrar um pouquinho o conceito de trabalho. Trabalho, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ressaltar aqui é o seguinte, né? Quem é que trabalha, afinal de contas? Quem trabalha é uma força. Quem trabalha é uma força. É ela que trabalha, tá bom? Então, imaginem um corpo numa superfície horizontal, plana, sem atrito, tá bom? Vamos imaginar que esse corpo, que está nessa superfície plana, horizontal, sem atrito, esteja inicialmente em repouso, tá? E eu vou aplicar nele uma força para deslocá-lo de um ponto A até um ponto B, onde ele vai chegar com uma velocidade aqui, tá? Bom, quando esse corpo anda, ele sofre uma variação de velocidade. Portanto, ele está submetido a uma aceleração. Eu vou calcular o trabalho da força como sendo a força aplicada no corpo multiplicada pelo deslocamento que esse corpo vai sofrer. Então, ele foi de um ponto A para um ponto B, andou uma distância D, tá? Multiplicado pelo cosseno de um ângulo θ. O que é esse ângulo θ? Esse ângulo θ, ele representa o ângulo entre a força e o deslocamento, tá? É muito importante a gente entender por que esse ângulo está na fórmula, tá? Mas para entender por que esse ângulo está na fórmula, eu preciso entender o que o trabalho calcula. Tá, se calcular isso aí, o que esse número quer dizer? Gente, o trabalho é uma forma de você transferir energia para um corpo. Basta você pensar o seguinte, o nosso corpo aqui, ele tem uma energia cinética inicial, que no nosso caso vale zero, né? Inclusive. Quando ele acelerou por causa da força, ele atinge o ponto B com uma velocidade qualquer, o que vai fazer com que ele tenha uma energia cinética final. Concorda? Então você concorda que no percurso de A para B, o corpo variou sua energia cinética? Quer dizer, se o corpo variou a energia cinética, significa que alguém deu energia para ele. Não pode criar energia sozinho. Lembra do ditado. Já dizia o grande
filósofo. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, se o corpo está ganhando energia, é porque alguém está dando essa energia para ele. E esse alguém é a força. A força, na verdade, gente, é uma entidade física que faz com que um corpo mude a sua velocidade. Mas na medida em que ela muda a velocidade, ela muda a energia cinética do corpo. Então a gente vai dizer que essa energia que o corpo ganhou foi às custas do trabalho. Então o corpo variou sua energia cinética devido ao trabalho da força. Qualquer força pode fazer trabalho, professor? Sim. Só que tem um problema. O trabalho da força vai depender do quanto essa força é grande. Quanto maior a intensidade da força, maior o trabalho que ela vai fazer no corpo. Mas ela vai acelerar o corpo. Se ela vai acelerar demais o corpo vai aumentar a energia cinética pra caramba. Concorda? Maior a distância, quanto mais o corpo anda, mais ele acelera. Concorda? Se você tem uma distância maior para percorrer, essa força vai ficar atuando no corpo mais tempo, o que vai fazer com que o corpo ganhe mais energia cinética. Então faz sentido, tá? E qual é a questão do ângulo? Aí é que está a sacada. Por quê? Esse ângulo, ele pode fazer com que o trabalho da força fique potencializado ou ele pode prejudicar o trabalho da força. Por exemplo, vamos imaginar duas situações distintas. Você tem, por exemplo, um corpo que está se deslocando na horizontal com uma força F aplicada na horizontal também. Tá? E um outro corpo com deslocamento na horizontal, ele está andando na horizontal, mas vamos imaginar que a força F ela forme um ângulo de tipo, 60 graus com o corpo. Tudo bem? Agora pensa um pouquinho. Suponha que essas forças sejam de mesmo valor, tá? As duas forças são de mesmo valor. Qual dessas forças pode acelerar mais o corpo? Será que é a força que está na horizontal? Ou será que é a força que está na diagonal? As duas vão acelerar o corpo. As duas vão acelerar. Só que a força que está na vertical, na horizontal, ela vai acelerar muito mais o corpo do que a força que está na diagonal. Por que a força da diagonal não consegue acelerar tanto? Porque, na verdade, gente, quando a força está na diagonal assim, ó, só tem uma parte dela que vai acelerar o corpo. Como o corpo está andando na horizontal, só o Fx vai conseguir acelerar o corpo. Então, o cosseno do ângulo, ele serve para dizer o quanto dessa força vai virar trabalho. Por exemplo, se eu for calcular o trabalho aqui, o trabalho da força vai ser força vezes deslocamento vezes o cosseno de zero. Aqui, o trabalho vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 60. O cosseno de zero, lembremos, ele vale 1. O cosseno de 60, lembremos, vale meio. Percebe que quando você faz a conta, no primeiro caso, o trabalho vai dar F vezes D. No segundo caso, o trabalho vai dar 0,5 vezes FD. Percebe? Então, o trabalho, ele transfere energia. Por isso que o corpo acelera. Só que, dependendo de como essa força está angulada com o deslocamento, essa transferência pode ser maior ou menor. Você tem situações, por exemplo, em que a força nem faz trabalho. Né? Imagina, por exemplo, uma situação em que o corpo
ele está andando no eixo, aqui, vou colocar deslocamento, e a força está perpendicular. Quando a força está perpendicular, acontece uma coisa muito curiosa. Por quê? Quando você coloca na fórmula aqui, ó, o cosseno de 90 dá zero. Então, essa força, ela está sendo aplicada no corpo, mas ela não está sendo usada para acelerar o corpo, porque ela está numa direção diferente do corpo. O corpo está andando num eixo e a força está no outro. Lembra do princípio da independência dos movimentos? Esse corpo, ele não vai acelerar no eixo X, porque a força não está sendo aplicada no eixo X. Tá? Então, o trabalho pode ser zero. O trabalho pode até ser negativo. Quer ver um exemplo de quando o trabalho é negativo? Por exemplo, imagina um corpo andando para a direita, mais uma força agindo contra ele. Uma força contra um corpo pode fazer trabalho? Pode. Só que agora o trabalho vai dar negativo. O trabalho vai dar negativo por quê? Porque quando você fizer a conta, você vai colocar aqui força vezes deslocamento vezes o cosseno de 180. Perceberam? Como o cosseno de 180 é negativo, então o trabalho dessa força é menos FD. Então você tem forças que aumentam a energia cinética, você tem forças que diminuem a energia cinética, e você tem forças que não mudam a energia cinética. É basicamente essa a ideia, tá? Então o trabalho, a gente pode resumir a história pensando que o trabalho é o mecanismo pelo qual eu aumento ou diminuo a energia cinética do corpo. Tanto é verdade, gente, que daqui dessa observação surge o teorema da energia cinética. Teorema da energia cinética. O que o teorema da energia cinética diz? Considera um corpo com uma força resultante qualquer, tá? Então você pega todas as forças do corpo, calcula uma resultante ali. O que o teorema diz é que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética do corpo. Então, por exemplo, se o trabalho da força resultante for positivo, significa que a energia cinética aumenta. Então, o trabalho da força resultante positivo, você tem aumento da energia cinética. Se o trabalho da força resultante for negativo, o corpo perde energia cinética. Isso acontece, por exemplo, quando a gente joga uma bolinha no chão. Joga uma bola no chão, ela vai cair, ela vai parando, não vai? Ela vai parando por quê? Porque o atrito vai tirando energia dela, né? Se o atrito não existisse no solo, a bolinha ia andar para sempre. O atrito, na verdade, ele freia o corpo, né? Quando ele freia o corpo, o que ele está fazendo, na verdade, é tirando energia do corpo, tirando energia cinética, tá? E tem forças, como por exemplo a força centrípeta, que não realiza trabalho. Então, quando o trabalho da força resultante é zero, você não tem variação da energia cinética. Ela fica constante. Faz sentido, não faz? Porque pensa, se o trabalho é zero, é porque de alguma maneira o corpo não está acelerando. Se ele não está acelerando, ele não tem variação de velocidade. Então a energia cinética do corpo não vai mudar, tá? Tudo bem?
E aí, lembrando, né, a gente não perdeu o rumo da história, que trabalho é medido em joules, já que é energia, né? Em joules, tá? Beleza? Tranquilo até aqui? Então, isso é um apanhado meio geral sobre a questão do trabalho, né? Trabalho de uma força. O que a gente precisa lembrar? Existem dois tipos de força. Quando a gente olha para as forças que a gente estuda, né? Peso, atrito, ânfã, a gente tem dois tipos de forças na física. E essa classificação ela é dada a partir da relação delas com o trabalho. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Forças conservativas primeiro, vamos falar de força conservativa. Tá? Uma força conservativa, uma força é dita conservativa quando ela conserva a energia mecânica do corpo. Isso é uma força dita conservativa. Como assim energia mecânica, professor? A energia mecânica de um corpo, ela é considerada como sendo a soma de duas energias. Uma energia associada ao movimento do corpo e uma energia que fica armazenada no corpo, chamada potencial. Né? A energia cinética é dada por mv² sobre 2. Então, ela depende diretamente da velocidade do corpo. Se o carrinho está rápido, energia cinética alta. Se o carrinho está lento, energia cinética baixa. A coisa funciona desse jeito, né? Muito bem. Só que a potencial, ela pode ter, ela é calculada de várias maneiras. Você tem aqui a potencial elástica, quando um corpo está preso a uma mola, um elástico, que é dada por kx² sobre 2, onde x é a deformação da mola. Você tem a energia potencial gravitacional, que é dada por mgh. Então, quando o corpo está mais alto, mais baixo em relação ao solo, ele tem energia potencial. Né? E você tem energia potencial eletrostática, que a gente vai discutir na elétrica. Energia potencial de uma carga, que é K, Qzão, Qzinho, dividido por D, sem o quadrado e sem o módulo. Tá? Mas depois a gente comenta sobre ela. Tá? Então, todo o corpo, ele tem, no final das contas, uma mistura dessas energias, a potencial e a cinética. O que acontece? Quando a energia mecânica é constante, significa que essa soma não varia. A soma da potencial com a cinética é uma soma que não muda. Só que durante o percurso do corpo, então, por exemplo, a gente usa muito o exemplo, né, para ilustrar, da montanha-russa. Carrinho subindo, descendo na montanha-russa. Então, durante um evento mecânico, você tem sempre energia cinética se convertendo em energia potencial. Ou o contrário. Tá? Só que para fazer essa troca, você precisa de uma força. Concorda? Quem é que faz essa troca de energia? É a força conservativa. A força conservativa, ela faz o que apenas? Ela transforma uma energia na outra, sem alterar a energia total. Tá bom?
Forças conservativas são forças que só conseguem transformar a energia potencial em cinética, ou vice-versa. A gente pode citar dois exemplos de forças conservativas famosas. O peso e a força elétrica. Tá? São exemplos de forças conservativas. Né? Eu gosto muito de citar o caso do peso, porque o caso do peso é mais fácil da gente citar. Por exemplo, pensa numa queda livre. Numa queda livre, o corpo é abandonado, sob a ação apenas do peso, caindo uma altura H. Certo? Durante o percurso, então na descida, o que o peso faz? Ele pega toda a energia potencial e transforma em energia cinética. O trabalho do peso está fazendo isso. Então o corpo vai perdendo potencial à medida que ele vai perdendo altura e vai ganhando cinética porque ele vai ganhando velocidade. Tá certo? Quando a gente arremessa um corpo para cima, então agora vamos escrever aqui assim, ó, arremesso vertical. Então você vai pegar o corpo, vai arremessar ele para cima e ele vai subir até parar. Nessa situação, o corpo está subindo, concorda? Mas o peso está atuando nele ainda. Só que nesse caso, a energia cinética que ele tem lá embaixo vai virar energia potencial lá em cima, graças ao trabalho do peso. Tá? Então o peso ele só transforma, ele não modifica a energia mecânica. Por isso que ele é chamado de força conservativa, porque ele conserva a energia do corpo. Só que nem toda força é assim. Você tem as forças dissipativas. As forças dissipativas, elas tiram energia do corpo. Vamos escrever aqui embaixo, ó. Forças dissipativas. Tá? As forças dissipativas, como o próprio nome diz, dissipam energia do corpo. Dissipam a energia mecânica. O exemplo mais famoso é o atrito, né? A gente só trabalha com atrito, na verdade, né, no ensino médio. Qualquer força que tire energia, eu vou chamar de atrito. De maneira genérica, atrito do ar, atrito do solo, quando um corpo está escorregando, enfim, né? Tá? Essas forças elas vão tirando energia do corpo, tá? Você pode pensar num exemplo bem interessante para ilustrar isso, que seria assim: vamos supor, você pega uma bolinha de tênis e ergue ela a uma certa altura do solo, sei lá, ergue a uns 2 metros. E aí você solta a bolinha. Quando a bolinha bate no solo, ela volta a subir, mas você pode perceber que depois que ela bate no solo, ela sobe a uma altura menor do que ela estava anteriormente. Ela nunca vai conseguir atingir a mesma altura. Por que isso acontece? Porque durante a queda, a bolinha já desceu perdendo energia por causa do atrito. Bateu no solo, a colisão também faz energia ser dissipada. E na subida de volta, ela sobe também perdendo energia. Então ela não tem como ela subir, não tem como ela subir com a mesma altura. Para ela subir com a mesma altura, eu teria que ter uma queda no vácuo e uma colisão perfeitamente elástica, o que não existe. É uma colisão ideal. Então, as forças que dissipam basicamente fazem isso. Vão tirando energia do corpo, tá bom? Beleza? Querem perguntar alguma coisa? Deu para dar uma lembrada? Só uma outra coisa que eu queria comentar, colocar aqui no cantinho,
que é o conceito de potência. Potência. Potência é o conceito que mais apareceu nas provas de física do Enem. De exercício de tudo quanto é tipo. Potência elétrica, potência mecânica, potência térmica, tá? A gente vai discutir potência em vários momentos. A gente fez isso no curso. A potência é o quão rápido uma energia é transformada. Então, por exemplo, nessas coisas que eu estou contando para vocês aqui tudo, o que o trabalho faz na real? Ele transforma energia, não é? Então, a potência mecânica ela é calculada pelo trabalho que uma força faz num dado intervalo de tempo. Isso é potência mecânica. Tá? Como a gente está trabalhando no sistema internacional, a unidade é o watt, né, que é o joule por segundo, ou watt. Então, dizer que uma potência é grande não quer dizer necessariamente que você está gastando muita energia. Potência grande não significa muita energia gasta. Uma potência grande significa que você vai transferir energia com rapidez. Você vai transferir energia com rapidez. Quanto mais rápido você transforma a energia, mais potente é. Então, por exemplo, né, quando a gente usa o termo potência para um carro, a gente está relacionado à capacidade dele transformar a energia do combustível em movimento. Quão rápido ele faz isso? Tá? Beleza? Tudo bem? Bom, acho que dá para a gente começar, né? Dá para a gente começar as questões aqui. Vamos dar uma zapeada aqui. Não sei se vocês querem tirar print aqui. Vamos começar, então. Questão número 2. Uma pequena partícula possui massa de 20 gramas e se move com velocidade dada por 40i menos 30 jotas. Meu Deus do céu. O que significa 40i menos 30 jotas? I e j são formas diferentes de você dizer velocidade horizontal e velocidade vertical. Na aula de vetores, aula 3 do curso, a gente conceituou essa história de versor. Os versores são vetorzinhos que dão orientação para as velocidades. Então, você tem que tentar imaginar o seguinte. Você tem um sistema XY, tá? Então, você tem um sistema Y e um sistema X, um eixo X, tá? Vamos imaginar que a partícula está num dado ponto aqui do sistema cartesiano, tá? E a partícula tem massa de 20 gramas. Então, é 20 vezes 10 a menos 3, né? Que eu já vou passar para quilograma. Tá? No sistema internacional, a massa tem que estar em quilogramas. Tá bom? Bom, beleza. Aí, nesse instante, a gente vai imaginar que a partícula tem uma velocidade 40 para a direita e tem uma velocidade 30 no eixo Y negativo. Então, ela está indo para baixo. Vy igual a 30 para baixo. Prof, por que para baixo? Por causa do sinal de menos. Tá? O sinalzinho de menos está dizendo que ela está indo contra o eixo Y. Tá? Peraí. Aqui. Tem um calor. Beleza. Bom, ele quer que eu calcule a energia cinética dessa criança. Tá, a energia cinética é mv² sobre 2. Só que a velocidade que eu vou usar não é o Vx nem o Vy, é a resultante. É a resultante delas. Tá? Então, eu tenho um sistema de vetores que estão formando o ângulo de 90 graus. E a minha resultante vai ser, portanto, a hipotenusa do triângulo. Tudo bem?
Vocês conseguem enxergar ali o triângulo pitagórico, gente? Triângulo 3, 4, 5? Né? Aqui ele está usando 30, 40 e 50. Mas é o triângulo pitagórico, certo? Então, a minha velocidade resultante, ela é 50 metros por segundo. 50 metros por segundo, tá? Agora eu vou calcular aí a energia cinética do meu corpo. Então, a energia cinética é igual a 20 10 a menos 3 vezes 50 ao quadrado. 5 vezes 10 a primeira elevado ao quadrado. Sobre 2. Sobre 2. Dá para cancelar aqui o 2 com o 20, dá 10. Né? Aqui. Tudo bem? 10. Aí vai ficar aqui. 10 vezes 10 a menos 3 dá 10 a menos 2. Vezes 25, 10 ao quadrado. Vai conferindo as contas, tá? Por favor. 25 vezes 10 ao quadrado. Aí fica 10 a menos 2 vezes 10 ao quadrado, dá 10 elevado a 0, né? Que é 1. 10 elevado a 0, que é 1. Então dá 25 joules. Tá? Que dá a alternativa A, é isso? A. Tá? Tá aí a questão do 1. Eu selecionei meio fora de ordem, tá, gente? Tentei, fui colocando algumas questões aqui que eu estava achando mais interessantes. Tá? Questão número, deixa eu ver, 12. 12 do Enem. Aqui é uma questão de energia mecânica, né? Mas com gráfico. Às vezes é meio complicada também questão com gráfico. Aqui, beleza. Gente, pera só um minutinho que estão tocando aqui, rapidão. Rapidãos. Aqui, voltei. Tá nós aqui. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: um brinquedo pula-pula, cama elástica, composto por uma lona circular flexível, horizontal, presa por uma mola à sua borda. Então, aquelas camas elásticas, né? Uma lona, ela está presa pelas bordinhas. Né? Se você olhar meio que de cima, a cama elástica, né? Você tem a armação de ferro. Deixa eu tentar imaginar. Aí tem umas cordas assim, ó. Né? E essas cordas, elas ficam meio que segurando a lona. Tá? A lona fica aqui, ó, por dentro, assim. Daí a pessoa fica pulando aqui no centro, né? Então ele fala aqui, ó, as crianças brincam pulando sobre ela, alterando e alternando suas formas de energia. Ao pular verticalmente, de cima para baixo, né? Desprezando o atrito com o ar e os movimentos de rotação do corpo enquanto salta, uma criança realiza um movimento periódico, vertical, em torno da posição de equilíbrio da lona, que é o H0, passando pelos pontos de máxima e mínima altura, respectivamente. Então, vamos tentar entender isso, né? Vamos imaginar que você está olhando a lona de lado, assim. Então, você tem o pula-pula, a lona está aqui, ó. Só que é a lona. Esse aqui é o ponto de altura 0. Só que aqui em cima tem uma criança pulando. Então, o que acontece? A criança ela tem um ponto de altura máxima, Hmax, né? Só que ela tem um ponto de altura mínima, que é quando ela está mais assim, ó, aqui embaixo, ó, né? Quando a criança cai na lona, a lona dá uma deformada. Então aqui você tem uma altura mínima, tá? Altura máxima, altura 0 e altura mínima. E altura mínima. Tudo bem? Beleza. Aí a pergunta dele é a seguinte: esquematicamente,
o esboço, né, tipo, mais ou menos, do gráfico de energia cinética em função da posição vertical. Então, ele quer que você monte um gráfico de energia cinética em função da altura. Se a gente olhar nos gráficos, vamos escolher um qualquer aqui para olhar, só para a gente dar uma olhada aqui. No eixo Y, você tem energia cinética, ó, tá? E no eixo X, você tem o zero, que é a posição da lona assim, ó, tem a altura mínima e a altura máxima. Então, você tem a seguinte situação, ó, altura mínima, altura máxima, certo? E o zero. Tá, então, vamos ver se a gente consegue excluir algumas alternativas. Gente, na altura máxima, eu sei que ele está parado. Eu sei que ele está parado na altura máxima. Então, eu já vou descartar alguns gráficos. Eu vou descartar, por exemplo, este gráfico aqui, ó. Por quê? Porque se você olhar aqui, na altura máxima, ele está falando que está com a energia cinética alta, ó. Não tem sentido. Não tem sentido esse gráfico. Tá? Um outro que também é meio estranho é o E. Ó, ele está falando que na altura máxima, você tem energia cinética alta. Não é verdade. Então, a gente já está entre C, D e E e B. Tá? Percebe que todos os gráficos eles estão mostrando quase a mesma coisa, né? Tá. Uma outra coisa que eu queria comentar, mas isso não vai fazer muita diferença, é que tem um outro ponto em que ele está parado também, que é na altura mínima. Por que na altura mínima ele está parado? Porque aqui, ó, gente, quando ele está na altura mínima, que seria esse ponto aqui, ó, ele tá descendo e está começando a voltar de volta. Então aqui ele também está parado. Por isso que os gráficos B, D e C, eles começam no zero de energia e terminam no zero. Ó. Tá? Beleza? Agora, qual é a dificuldade ainda maior da questão? É saber como que a energia varia. Tá? Então vamos pensar o seguinte, ó. Durante essa subida aqui, ó, durante essa subida, aqui, quem é que está acelerando ele? Quem é que está acelerando ele para cima? Não é uma força elástica. É uma força elástica. Então, quando ele está nesse ponto aqui, ó, que a cama está toda deformada, ele tem uma energia potencial elástica dada por K deformação ao quadrado sobre 2. Sobre E não, né? Sobre E. De onde eu tirei esse E, gente? Jesus. Perdão. Vai confirmando comigo aí. Tá. À medida que ele vai subindo para chegar na altura zero, essa energia potencial elástica ela vai virando cinética. Certo? Ela vai se transformando em cinética. Então, o que a gente pode perceber? À medida que a deformação vai diminuindo, ou seja, que a cama ela vai passando a deformar menos, ela vai levantando aqui, ó. À medida que essa deformação vai subindo, a energia cinética vai crescendo. Então, o que eu tenho que perceber? Que a energia cinética é uma função de segundo grau da deformação. Vou repetir o que eu falei. A energia potencial elástica, ela está virando cinética. Concorda? Então, à medida que a deformação diminui, o corpo acelera. Só que essa dependência é uma dependência de segundo grau. Por que isso é importante? Porque essa parte onde a energia sobe, ela tem que subir como uma curva. Ela tem que subir como uma curva. Mostrando que a energia cinética vai aumentar à medida que a altura diminui ao quadrado.
Por que a gente vai excluir esses dois gráficos aqui, na verdade? Porque aqui eles estão mostrando que a energia cinética está subindo como uma função de primeiro grau. Mas ela não sobe como uma função de primeiro, ela sobe como uma função de segundo. Tá? Agora, outra coisa que eu posso explicar. Aí ele chega na altura máxima. Não, perdão. Aí ele chega aqui, ó, na posição de H0. Quando ele chega nessa posição, a energia cinética dele é máxima. É máxima. É máxima, ó, aqui. Por quê? Porque toda a potencial da cama foi transferida. A partir daqui, ele começa a frear. A partir daqui, ele começa a frear, por causa do peso. Né? No processo de subida, ele começa a frear. Só que essa descida, ela é uma descida de primeiro grau. Por que ela é uma descida de primeiro grau agora? Porque agora a energia potencial é gravitacional. Então, daqui para cá, ó, daqui para cá, a energia cinética, ela varia de outro jeito. Ela varia de acordo com a potencial gravitacional, que é mgh. Então, qual é a dificuldade da questão? No primeiro trecho, a energia está variando, cinética, né, por causa da potencial elástica, que é uma função de segundo grau. Aí, quando o corpo vai cair na volta, aqui, ó, ele vai perder a energia cinética, aqui, tá, ó, na subida, perdão, ele vai subindo, 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 e aqui ele para. Então, nesse caso, a cinética dele está virando potencial. Está virando potencial. Só que aqui a função é de primeiro grau. Ó, primeiro grau. Então, ela aumenta por uma função de segundo grau até chegar nesse ponto. A partir desse ponto, ela sobe, e essa subida ela vai diminuindo a cinética, só que a partir de uma função de primeiro grau. Tá? Portanto, a resposta é C. Uma questão bem difícil. Bem difícil. Tá? Uma coisa que a gente faz muitas vezes, principalmente quando a questão envolve gráfico, é tentar excluir algumas alternativas, né? Então você vai, puta, essa alternativa aqui eu sei que não pode ser. Isso já vai te dando uma luz no fim do túnel, tá? Tudo bem? Vamos fazer mais um, alternativa C, né? Tá? Vamos para o próximo. Aqui. Aqui. Questão número 4. 4. Um jardineiro andando a uma velocidade de módulo constante, 4 km por hora, aplica uma força horizontal de magnitude constante num cortador de grama, de modo que essa força tenha o mesmo sentido da sua velocidade. Então, tipo, você tem um corpo que está andando na horizontal e tem uma força horizontal aplicada nele, que vale 20 newtons. E que o jardineiro percorreu uma trajetória fechada qualquer no gramado plano, retornando ao seu ponto de partida num intervalo de 6 minutos. Então, ele andou durante 6 minutos. 6 minutos. Marque a opção inteiramente correta, tomando-se o solo como referência. Tá. Aí, vamos dar uma lida nas alternativas, né, para a gente saber o que a gente precisa calcular. Então, ele fala aqui, ó, o trabalho que o jardineiro realiza sobre o cortador é nulo, ou o trabalho realizado é 4, ou o trabalho realizado é 8. Então, eu vou ter que calcular o trabalho. Né? Já entendi. E aí, outra coisa que ele fala é que a força é ou não é conservativa. Tá?
Bom, vamos primeiro responder a parte que eu acho que é mais fácil. Essa força F, gente, ela não é conservativa. Por quê, professor? Porque ela não está transformando o potencial em cinética. O carrinho estava parado lá. Concorda? O carrinho estava parado no chão. Se o carrinho estava parado no chão, ele não tinha potencial. Se ele não tinha potencial, não tem como transformar potencial em cinética. O que essa força fez foi dar energia para o corpo. É diferente. Ela não é uma força nem dissipativa, né? Porque a força dissipativa, ela tira a energia. Essa é uma força que doa energia para o corpo. O corpo só começou a andar porque você pôs a força nele. Então eu já posso excluir alternativas que falam que a força é conservativa, tá? Então a gente já excluiria qual? Deixa eu ver, ou quais, né? Eu já excluiria a A, não é, não é. Aqui fala que é. E aqui fala que é. Tá. Então, ou o trabalho é 4 ou o trabalho é 8 quilojoules. Então, agora precisamos calcular o trabalho do corpo. Ai, peraí. O trabalho da força. Tá bom. Gente, para calcular o trabalho, eu preciso descobrir quanto esse cara andou, né? O trabalho, ele vai ser a força vezes o deslocamento vezes o cosseno de zero. Cosseno de zero. Tudo bem? Porque a força e o deslocamento estão indo para o mesmo lugar. Tá, vamos achar o deslocamento. A velocidade é o deslocamento pelo tempo. Tá. A velocidade é 4 km por hora. Eu vou deixar em quilômetro por hora, tá? Vocês já vão entender. Por quê? Porque o tempo eu vou passar para hora. Como o tempo é 6 minutos, é 6? Peraí, é 6. Eu vou colocar aqui em horas 6 dividido por 60. Ou seja, é 1/10 de hora, né? É 1/10 de hora, tá? Então o deslocamento, ele vai ser 4 vezes 1/10 da hora. Passei o 6 sobre 60 para lá, né? Tá? Aqui. Ah, não, peraí que eu fiz conta errada. Ah, não, tá certo. Tá certo. Pode deixar assim, tá? O deslocamento, ele vai dar 0,4 quilômetros. Né? Como a gente está trabalhando com a velocidade em quilômetros por hora, a gente saiu com o trabalho com a distância em quilômetros, tá? Que é 400 metros. 400 metros. Tá aí. Tranquilo? Agora eu jogo na fórmula. O trabalho é a força, né, vezes o deslocamento, 400. Então, o nosso trabalho, ele vai dar 8.000, né? Que dá 8 quilojoules. 8.000 joules. Tá aí. Então, ficamos com a C, né? O trabalho que o jardineiro realiza sobre o cortador é de 8 quilojoules e a força que ele exerce sobre o cortador não é conservativa, tá? Então, é a C de casa. Tá aí. Certo? Vamos trabalhar com colisões? Vamos pegar um exercício de colisões aqui para a gente fazer? Deixa eu achar ele aqui. Peraí. Antes de fazer o de colisões, porque como eu já vi que não vai dar tempo de fazer todos. Quero fazer esse aqui, ó. Não, pera. É esse aqui. Esse aqui. Esses exercícios que envolvem potência, energia, tá? Eles são bem importantes. Esse aqui, na verdade, ele mistura potência com energia. Vamos dar uma lidinha aqui na questão para vocês sentirem. Ele fala assim, ó. Uma comunidade rural tem um consumo de energia de 2 megawatt-hora
por mês. Tá. Para suprir parte dessa demanda, os moradores têm interesse de instalar uma mini usina hidrelétrica com uma queda d'água de 15 metros de altura, com vazão de 10 litros por segundo. O restante do consumo seria complementado com painéis de energia solar que produzem 40 kWh por mês. Então, ele quer obter, ele gasta, então vamos colocar aqui, ó, energia total. Ele gasta 2 megawatt-hora em um mês. Tá? Muito bem. Só lembrando, né, que energia pode ser dada em watt, hora ou joule. Aqui nós estamos em megawatt-hora. Tá. Ele quer primeiro montar uma usina e o restante da energia que precisar, ele quer usar painel solar. Considerando que a mini usina opere 24 horas por dia, com 100% de eficiência, o número mínimo de painéis solares necessários para suprir a demanda da comunidade seria de... Então, ele quer saber quantos painéis a comunidade tem que ir. Então, eu vou dizer o seguinte: a energia total ela tem que ser proveniente de uma energia da usina e uma energia dos painéis. Sendo que a energia dos painéis, eu poderia dizer que ela vale N vezes a energia de cada painel. Ele quer esse N aqui, ó. Ele quer esse N, tá? Bom, como é que eu vou achar a energia da usina? Eu vou lembrar que potência é energia sobre tempo. Tá? Potência é energia sobre tempo. Portanto, a energia da usina vai ser a potência vezes o tempo que ela funciona. Tá? Claro que nós vamos trabalhar para um mês, né? Tá? Nós vamos trabalhar para um mês. Então, o nosso problema é achar a potência da usina. Tá bom? Então, nós vamos parar aqui para pensar na potência da usina. Como é que a usina produz energia? Vamos lembrar. A usina é feita de uma queda d'água. Então, a água desce. Quando ela chega aqui embaixo, ela movimenta a turbina. Vou colocar aqui T de turbina. Então, a gente pode dizer que a energia que está sendo aproveitada, ela é uma energia potencial gravitacional. Tudo bem? É assim que a usina consegue dar energia. Ela pega, então, quer dizer, você tem uma queda d'água lá de 15 metros de altura. Essa queda d'água vai trazer energia potencial para a turbina. Então, eu posso dizer que a potência da usina é a energia potencial que ela gasta num dado intervalo de tempo. Tá bom? Super difícil a questão, hein? Super difícil. Tá? Então, eu sei que a energia tem que ser de dois lugares, da usina e dos painéis. Então, eu estou preocupado em calcular a energia que a usina vai me dar. Para isso, eu preciso calcular a potência. Só que aí eu vou me deparar com um problema. Por quê? Quando eu abrir essa fórmula, olha o que vai acontecer. A potência da usina, ela é mgh sobre ΔT. mgh sobre ΔT. Esse M, pessoal, seria a massa da água que cai. Só que ele falou que a água cai a 10 litros por segundo.
Então, eu posso pensar assim, que a cada 1 segundo cai 10 quilos de água. Concorda? 10 quilos. Então, a potência da usina, ela vale 10 quilos por segundo, vezes a gravidade, vezes a altura. Tudo bem? Portanto, a nossa potência da usina, né, é de 1.500 watts. Ou 1,5 quilowatt. Beleza? Até aqui tranquilo? Agora eu volto aqui, ó. Aqui. A energia da usina é 1,5 kW vezes o tempo que ela vai funcionar, que é um mês. Eu vou colocar aqui 30 vezes 24. Presta muita atenção no que eu estou fazendo. Eu estou deixando o tempo em hora para sair em watt-hora. Tá? Então, a minha energia, deixa eu ver quanto que vai dar aqui. Vai dar 1,5 vezes 30 vezes 24. Dá 1.080, 10 a terceira. Dá 1.080, dá 1,08, 10 a sexta, watt-hora. Tá, ó. Essa conta aqui, gente, ela dá 1.080. 1,08, 10 a terceira. Tá? Não, mentira. Esse é o resultado total já. 30 vezes 24, deixa eu ver quanto que dá. Opa, 30 vezes 24. Não. Dá 720. Então, essa conta aqui, ó, ela dá 720. Tá. Então, essa aqui é a energia produzida pela usina. 1,08, 10 a sexta watt-hora. Ou 1,08 megawatt-hora. Isso é o que a usina produz. Tá. Quanto a gente tem que gastar por mês? 2 megawatt-hora. Então, agora, eu vou usar esta informação, ó. Então, vamos lá. Quanto é que eu gasto de energia por mês? A gente gasta 2 megawatt-hora. Isso tem que ser igual ao que a usina produz, certo? Megawatt-hora, menos a energia dos painéis. Portanto, os painéis eles vão ter que suprir uma energia de quantos? 0,92? 0,92 megawatt-hora. Tá aqui. Tá? A gente poderia mexer com esse megawatt-hora, né? Vê se vocês concordam que eu posso escrever 920, eu posso escrever 920. Eu vou deixar assim, que aí eu deixo na potência de 10. Eu podia escrever 920 kWh, né? Também. Isso aqui dá 0,92, 10 elevado a sexta, watt-hora. Tá. Agora, eu vou descobrir quantos painéis eu preciso para essa energia. Ó, um painel produz de energia 40 kWh. 40
kWh. Um painel. Quantos painéis precisam para 0,96, 10 a sexta? Ou 960, 10 a menos 3 dá 960, 0,92. Ah, é 0,92, é. Nossa, olha. Então, do nada, o 2 virou o 6. O 2 virou um 6. Aqui. Opa. 2. Só que daria 0,92, 10 a sexta, 92, 10 a quarta. Eu acho que é isso. 92, 10 a quarta. Eu vou colocar aqui. 92, 10 a quarta. Watt-hora. Pronto. Deixar tudo em watt-hora para fazer a conta. Então fica super difícil, né? 92, 10 a quarta sobre 40, 10 a terceira. Vai dar alguma coisa vezes 10 a primeira, né? 2,3. Vai dar 2,3, 10 a primeira. Que dá 23. 23 painéis. Tem 23 aí? Deixa eu ver. Tem a alternativa B. B de bola. Tá? Uma questão que envolve todo ao mesmo tempo, né? Potência, energia, trabalho, enfim. Vamos falar de colisões? Vamos falar de colisões? Eu vou pegar aqui uma questãozinha. Eu vou pegar as questões e a gente vai falando delas à medida que vai rolando, tá? Eu acho que fica mais produtivo para eu poder otimizar nosso tempo. Eu vou começar com uma mais fácil aqui. Deixa eu achar ela aqui. Peraí. Aqui. Essa questão ela fala sobre colisões. Colisões. Quando a gente trabalha com colisões, a gente tem dois aspectos importantes, tá? Então vamos imaginar, vamos falar um pouquinho de colisões, aí a gente pega a questão, tá? Colisões. Considera que você tem um corpo aqui com uma massa m1 e uma velocidade v1, tá? E esse corpo, ele vai colidir com outro corpo que tem uma massa m2 e uma velocidade v2, tá? Isso aqui é o momento da pré-colisão. Quando a colisão acontece, vamos imaginar que o corpo m2 adquire uma velocidade v' e o corpo 1 adquire uma velocidade v'. Depois. Tem duas coisas importantes que você tem que lembrar. A primeira delas é que, numa colisão, você vai considerar que este corpo e este corpo, eles formam um sistema. Os dois corpos juntos formam um sistema. Cada corpo tem uma quantidade de movimento, m vezes v. O princípio da conservação da quantidade de movimento diz que, se eu pegar a quantidade de movimento do corpo 1 mais a quantidade de movimento do corpo 2 antes da colisão, o resultado dessa conta tem que ser a quantidade de movimento do corpo 1 mais a quantidade de movimento do corpo 2, depois da colisão. Essa análise vai te permitir, por exemplo, prever a velocidade de um corpo depois, prever a massa de um corpo depois. Você tem uma infinidade de questões onde ele pode te cobrar esse princípio, tá? Essa daqui é uma questão legal porque ela é uma questão teórica. Tem uma continha para fazer, mas ela é bem rápida, tá? Então ela é inteligente a questão. Tem uma outra coisa que a gente precisa lembrar. Por que aconteceu uma colisão? A colisão acontece por conta de uma força
interna do impacto. O corpo bateu no outro. Concorda? Tá? Essa colisão acontece por uma força interna. Essa força interna, ela provoca variação da quantidade de movimento do corpo. Tanto para o corpo 1 como para o corpo 2. Né? Você imagina que no instante da colisão, você tem uma força F empurrando o corpo 1 para a esquerda e o corpo 2 para a direita. Só que seria a força da colisão. Tá? A gente vai dizer, então, que essa força interna ela vai gerar no corpo um impulso. Um impulso. Mesmo, um impulso. Toma um impulso. Tá ligado? Esse impulso, ele é calculado pela força que a colisão gera, né? Vezes o tempo que ela demora para agir. Geralmente as colisões são muito rápidas, né? Ela é uma fração de segundo. Mas a velocidade, a velocidade não, a força geralmente é muito grande. Então o impulso acaba gerando uma variação na quantidade de movimento. Então a gente tem aqui o teorema do impulso. Para cada corpo, olha o que eu vou escrever, ó. Para cada corpo, para cada um dos corpos da colisão, o impulso que essa força provoca é igual à variação da quantidade de movimento. Lembrando que a quantidade de movimento e o impulso são grandezas vetoriais. Tem módulo, tem direção e tem sentido. Então, os problemas de colisões, eles podem ser problemas bem simples ou problemas bem complicados. Às vezes a colisão, por exemplo, quando a colisão acontece de bate e volta, como essa que vocês estão vendo aqui no quadro, né? Ela geralmente é uma colisão mais tranquila de você analisar, que é o que mais cai. O problema é quando a colisão acontece, dois corpos batem e um sobe, como acontece em bola de sinuca. Aí a análise é muito mais complicada, não dá nem para a gente entrar muito nesse mérito, tá? Até porque as questões vão cobrar essas situações mais simples, tudo bem? Beleza? Então, ora o problema vai usar a ideia da colisão. Então, quando você estiver trabalhando com sistemas, como esse aqui, e você precisar saber a velocidade de um corpo depois da colisão, ou a massa de um corpo, provavelmente você vai usar essa ideia, conservação da quantidade de movimento. Geralmente, quando o problema trata de, por exemplo, uma bolinha de tênis bateu na parede, um carro bateu contra um obstáculo, geralmente aí você vai usar o teorema do impulso. Tá? A gente vai pegar situações que vocês vão perceber a diferença de cada uma delas. Tá bom? Tudo bem? Deu para dar uma lembrada, gente? Vamos ler a questão, então, juntos aqui. Eu vou pedir para vocês tirarem print. Tira print dessa tela, porque eu vou apagar isso aqui. Não, peraí. Deixa eu fazer um negócio. Vamos deixar aqui, porque vai aqui, né? Pronto. Aqui. Tá aí. Questão 18. O pêndulo de Newton pode ser constituído por 5 pêndulos idênticos, suspensos em um mesmo suporte. Em um dado instante, as esferas de 3 pêndulos são deslocadas para cima e liberadas, deslocando-se para a direita e colidindo elasticamente umas com as outras. Quando ele fala que a colisão é elástica, ele está dizendo que a colisão não teve perda de energia. Tá? Então é como se fosse um sistema conservativo. Né? Tá bom. O movimento dos pêndulos após a primeira colisão é. Então vamos lá. Você vai ter uma colisão. A colisão, ela pressupõe que a quantidade de movimento do sistema antes da colisão tenha que ser igual à quantidade de movimento do sistema depois.
depois da colisão. Certo? Tudo bem. A colisão não teve perda de energia, hein? A colisão não teve perda de energia. Então, o que vai acontecer? Quem é que tem quantidade de movimento antes da colisão? A quantidade de movimento antes da colisão é dada por 3 vezes a massa de cada bolinha, vezes uma dada velocidade. Vezes uma dada velocidade. Tá? Isso tem que ser igual à quantidade de movimento depois. Outra coisa importante da gente ressaltar é que essa quantidade de movimento, ela é um vetor que está apontando para a direita. Tanto a quantidade de movimento antes, como a quantidade de movimento depois, tem que apontar para a direita. Né? Se a gente está falando que a quantidade de movimento se conserva, é justamente porque o vetor tem que manter as características. Tá? Muito bem. Aí eu vou olhar nas alternativas. E eu vou ver qual sistema tem uma quantidade de movimento que vale 3 mV para a direita. Tá? Ó, aqui você tem 2 mV para a esquerda, 2 mV para a direita. Quanto vale a quantidade de movimento desse sistema, gente? Alguém arrisca? Quanto vale a quantidade de movimento desse sistema? Essa daqui vale 0. Ela vale 0. Porque tem 2 para a direita, exatamente, olha lá, apareceu aqui, nula. E aqui também. Então, não pode ser isso. A quantidade de movimento tem que ser 3 mV. Aqui você tem uma quantidade de movimento resultante 1 mV para a direita, 1 mV para a direita. Aqui você tem a quantidade de movimento que eu quero, ó, 3 mV para a direita. Aqui não pode ser a D, que é 2 mV para a direita. E aqui 1 mV para a direita. É uma questão bem simples. Tá? A explicação dela talvez seja até mais complexa do que quem já viu esse brinquedo mata a questão rápido. Né? Mas explicar não é tão simples assim. Tá? Então a gente fica com a alternativa C. C. Tá aí. Beleza? Agora eu quero fazer uma de impulso. Peraí, deixa eu procurar ela aqui, manos. Ah, essa daqui dá, ó. Ela é meio novinha. De 19. Tá aqui. Questão número 10, procura aí. Em qualquer obra de construção civil, é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 quilos, de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até meio segundo, resulta numa força impulsiva média maior do que o próprio peso do tijolo. Suponha que a aceleração gravitacional seja 10 e que o efeito de resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Então, vamos imaginar o seguinte. O tijolo, ele vai cair. Então, você tem um tijolinho aqui, tá? Ele vai ser abandonado de uma altura de 5 metros e vai chegar aqui embaixo com uma velocidade final. E o capacete está esperando ele aqui, ó. Bom. Durante a colisão, vamos imaginar o que acontece durante a colisão. Durante a colisão, você vai ter o capacete, o tijolo já batendo no capacete, e o capacete ele vai exercer uma força
contra o tijolo. Essa força é exercida pelo capacete sobre o tijolo. Tá? E essa força exercida pelo capacete sobre o tijolo vai causar no corpo variação da quantidade de movimento. Provoca variação na quantidade de movimento. Tá? Acontece o seguinte, né, gente? Existe uma coisa chamada ação e reação. Então, o tijolo é empurrado para cima, mas a força é reativa no capacete. Por isso que é perigoso, né? O tijolo cai na sua cabeça, você vai sentir a mesma força que você fez no capacete, no tijolo. Então aqui, me parece que seria interessante da gente usar o teorema do impulso. Tá? Pelo teorema do impulso, o impulso ele tem que ser igual à variação da quantidade de movimento. Só que aqui, galera, a gente já tem que ficar meio esperto. Por quê? Eu não vou abrir essa conta agora. Eu não tenho a velocidade do corpo. A gente pode pensar assim, né? Se quiser desenvolver um pouquinho. Ó. O impulso, ele é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Tá? Agora, o impulso é força vezes tempo. Isso é igual a Q final menos Q inicial. Qual é a velocidade? A velocidade final é zero. Por quê? Quando o tijolo bate no capacete, a colisão termina quando ele para. A colisão demora meio segundo. Durante esse meio segundo, o tijolo vai parando. Então, a velocidade final dele é zero. A velocidade inicial é a velocidade com que ele chega no solo, na borda do capacete. É a velocidade que ele tinha imediatamente antes da colisão começar. Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu posso tentar calcular a velocidade aqui, ó, por conservação de energia. Acho que dá para fazer por tempo de queda também, tá? Mas eu vou fazer por conservação de energia. Então, ó, do ponto A para o ponto B, a energia mecânica se conserva. Então, eu vou dizer que lá no ponto A, toda a energia mecânica está na forma de mgh. No ponto B, que é o ponto onde ela, tipo, exatamente no ponto onde o cara bateu no capacete, a energia mecânica é só cinética. É só cinética. Você tem energia mecânica no ponto A, só que elas são iguais. Então eu vou falar aqui mgh igual a mv quadrado sobre 2. Aqui. mv ao quadrado sobre 2. Eu posso cancelar a massa. Cancelei as massas. Aí eu tenho que G vezes H, então é 10 vezes 5, vezes 2, né, que já passei o 2 para cá, tá? É igual a V quadrado. V ao quadrado vai dar 100. Então, a raiz quadrada do V, né, ao quadrado, vai dar 10. 10. Então, a colisão começou quando a velocidade do tijolo era 10 metros por segundo, tá? Agora eu vou jogar na fórmula do impulso. Então, eu vou escrever aqui, ó. Força vezes. Quanto tempo durou a colisão? Meio segundo. Isso tem que ser igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial.
que é 2,5 vezes 10. Tá? Aqui, deixa eu fazer um comentário para vocês, galera. Observem que na hora de colocar a velocidade, eu coloquei 10. Tá? De maneira implícita, eu estou dizendo, a velocidade não está para baixo? Então, eu estou dizendo que qualquer vetor que esteja para baixo é positivo. Por que eu quero chamar a atenção de vocês? Porque vocês vão perceber que na minha conta, a força vai sair negativa. Quer ver? Vai ficar 0,5 F igual a 25 negativo, né? Tá aí. 25 menos 25, né? Menos 25 dividido por 0,5 dá menos 20. Menos 20 não. Meu Deus. Menos 50, né? Nossa Senhora. Menos 50. Ah, toque. Não gosto de cor diferente. Menos 50. Tá bom? Por que a força deu negativa? Porque nós estamos calculando a força que agiu no tijolo. A gente não está calculando a variação de quantidade de movimento no tijolo? Então, a força que agiu no tijolo, ela é vertical, só que ela é vertical para cima. Por isso que deu negativo, tá? Mas a pergunta do cara não é a força. Ele quer saber, essa força equivale ao peso de quantos tijolos? Sacaram? Olha, o tijolo, ele pesa 25 newtons, porque a massa dele é 2,5. A força que nós fizemos é de 50 em módulo. Então são 2 tijolos. 2 tijolos. Tá? Porque é o dobro da força, peso de cada um dos tijolos. Tudo bem? Beleza. Te dá tempo da gente fazer mais uma. Vamos fazer mais uma? Então ficou a alternativa A, né? Deixa eu ver aqui. A. A. Tá? Deixa eu achar aqui qual que eu queria. Essa aqui, ó. Que também é de impulso. Ela é um pouquinho diferente. Tá? É a ideia é a mesma, mas ela tem uma situação um pouquinho diferente. Olha o que ele fala na questão número 8, gente. Questão número 8. Um tenista rebate uma bola de tênis de massa 6 vezes 10 a menos 2 quilogramas, que foi arremessada pelo seu adversário. A bola atinge a sua raquete horizontalmente com velocidade de 70 km por hora. Ao ser rebatida, a bola retorna também horizontalmente, porém com sentido contrário, de velocidade 50. Então é assim, só para a gente imaginar. Aqui você tem a raquete. Então, isso aqui é a raquete, como se fosse uma parede, tá? A bola, antes da colisão, ela está vindo com uma velocidade V1 de 70. Isso antes da colisão. Tá bom. Bateu e voltou. Aqui. Voltou. Quando ela volta com uma velocidade V2 de 50. 50. 50 metros por segundo. Tá? Depois. Muito bem. Aí ele continua, né? Ele fala assim, ó, sabendo que durante o processo de rebatida, a bola permaneceu em contato com a raquete por um tempo de aproximadamente 6/10 a menos 3, então ele deu o tempo de colisão. Então, durante esse tempo, rolou o impulso. Durante esse tempo, rolou o impulso. Qual a intensidade da força exercida? Olha lá.
Qual a diferença desse para o outro? Ali, o tijolo bate e para. Ali o tijolo bateu e parou. Aqui não. Aqui ele bate e volta. Então, a ideia é a mesma. Eu vou dizer assim, que o impulso realizado pela força é igual à variação da quantidade de movimento. Portanto, eu vou dizer que a força vezes o tempo é igual à quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Capite? Aqui tem que tomar cuidado com os sinais de novo. Tá? Como a gente tem vetores trabalhando no eixo X, um para a direita e outro para a esquerda, seria interessante a gente convencionar um sinal aqui. Eu vou querer que para a esquerda seja positivo, por causa da primeira velocidade. Só por causa da primeira velocidade eu quero que seja positivo. Tá? Beleza? Então, vamos lá. Força vezes ΔT igual a mv final menos mv inicial. Tá? Beleza? Uma coisa importante, hein? Como eu adotei para a direita positivo, para a esquerda positivo, a minha força vai sair com o sinal trocado. Porque a força na bolinha, ela é aplicada para a direita. A bolinha volta porque a força está indo para a direita. Então fica assim, ó, força vezes ΔT, que é 6 10 a menos 3, né? É igual. Ô, gente, antes de eu fazer a conta, deixa eu fazer um negócio aqui para vocês, ó. Vê se vocês concordam com o que eu estou escrevendo aqui, ó. Ó. Vê agora, ó. Posso fazer isso aqui, ó? Colocar o M em evidência? Porque daí fica mais fácil de fazer a conta, tá? Então vai ficar assim, ó. A massa, que é 6 vezes 10 elevado a menos 2 quilogramas, vezes velocidade final, 50 negativo. Concorda que é 50 negativo? Menos velocidade inicial, 70 positivo. Tá? Se vocês quiserem adotar para a direita positivo, tua conta vai ficar diferente. Ela vai ficar 50 menos 70. Tá? Mas vai dar na mesma coisa. Então, fica assim. Bom, aqui dá para cancelar, né? Cancela o 6 com o 6. O 10 a menos 3 vai passar lá, vai passar 10 a primeira. Então, vai ficar assim, ó. F é igual a menos 120 vezes 10. Por que vezes 10? Ó, porque esse 10 a terceira aqui, ó, esse 10 a menos 3, ele vai passar dividindo, não vai? E depois ele sobe multiplicando com 10 a menos 2. Então, vai dar 10 a primeira. Tá? Beleza? Então, dá 1,200, né? Dá 1.200. Opa, peraí. Aqui. Deixa eu ver aqui. Opa. Aqui. Ai, Deus, peraí. F igual a menos... É menos 1.200, é isso? 1.200 newtons. Tá aqui. Beleza? Tranquilo? Alternativa E, é isso? E. Case. Deixa eu ver aqui. Já deu, né? Puta, que bosta. Que bosta. Perguntas. Perguntes.